Oi, gente. O Trump arregou. Está arregando. Mas para quem? Para empresários. No caso, Joesley Batista e o Grupo Batista, que é um dos principais influenciadores do Trump. Eu vou explicar mais isso em detalhes, não só com base nessa reportagem da Isto É, mas tem uma reportagem aqui do G1 e uma reportagem da UOL que a gente precisa conectar. Porque a reportagem do G1 fala de uma coisa importante sobre o preço da carne e o impacto que empresários como Joesley Batista tem nisso, e a gente vai entrar nesse detalhe. E é importante você compartilhar isso, porque isso ajuda as pessoas a compreender um dos grandes argumentos que eu tenho no canal sobre política, que a direita e a extrema-direita são serviçais dos seus financiadores. E até mesmo alguns políticos do campo de esquerda, embora bem menos, às vezes são influenciados pelo financiamento de campanha, especialmente aqueles que começam a negociar muito com o centro e tal. Esses daí podem ser seduzidos. Isso é uma coisa que a esquerda tem que tomar muito cuidado, porque é o poder desses financiadores. É muito importante você compartilhar esse vídeo. Eu vou explicar isso em maiores detalhes. Vamos ver só a primeira parte do vídeo do G1 com algumas informações. E como Bolsonaro, olha só, Bolsonaro está entrando em desespero, né? E culpando o Eduardo Bolsonaro por perder respaldo de Trump. Eu vou explicar tudo isso em mais detalhes. É importante assistir o vídeo até o final. Vamos lá. Vamos falar agora sobre a química entre os presidentes Donald Trump e Lula, porque é uma química que teve dois intermediários bem importantes, tá? Para ela rolar, para ela acontecer em 30 segundos, né? A gente sabe que química é improvável de acontecer em poucos segundos, né? E foi o que aconteceu. Os intermediários são os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos do grupo JTF, uma super apuração do Otávio Guedes, que chega mais, e a Ana Flor, que se junta a gente direto de Brasília. Boa tarde para você, Ana. Vamos com essa apuração do Otávio? Otávio, a nossa colega Vera Magalhães escreveu no jornal o Globo, na coluna dela de ontem, falando que não é sobre química, é claro. Eu também, no meu comentário, até no Jornal da Globo, falei sobre isso, que é sobre negócios, né? Trump é um negociador, não é? O Trump é um fascista e, corrigindo, e não é uma questão de negócio simplesmente, não é porque ele vai buscar o melhor para os Estados Unidos. É fundamentalmente a pressão dos empresários, a pressão dos doadores, que ele, como lacaio de doadores, tem que ouvir e levar em conta, não é? Agora, nesse caso específico, e não na maioria dos casos, a pressão desse pessoal prejudica os interesses nacionais, mas nesse caso específico, a pressão desses empresários tem a ver com preço de coisas que são importantes para a classe trabalhadora. Então, apenas e solamente nesse caso específico, que é uma coisa rara, ouvir esses empresários pode ter um impacto positivo para a classe trabalhadora dos Estados Unidos, porque pode diminuir o preço da carne, que é um produto que é muito consumido por eles. Mas vamos assistir e eu vou comentando. Vamos lá. Não é que ele achou, o Lula descobriu que o Lula é super legal, Lula pode ser super legal, enfim, não é sobre isso. É sobre os negócios que os Estados Unidos querem fazer, é sobre a inflação que está batendo na porta lá de carne e café. Agora sim, a inflação, e isso gera perda de popularidade, mas vamos seguir. E é sobre essa pressão que os empresários estão fazendo, empresários relevantes, né? E aí o destaque são os irmãos Batista. Por conta de números, e não de química, por conta de números. Vamos lá. JF tem 180 mil empregados no Brasil. Nos Estados Unidos tem 75 mil, emprega 75 mil pessoas. O JF, ele tem planos de investimentos de $1 bilhão nos Estados Unidos com ampliação de plantas industriais. JF mexe diretamente no bolso do americano mais pobre. Porque estavam me explicando que o americano mais pobre, o consumo é hambúrguer, taco, que é aquela comida mexicana, e almôndegas. Almôndegas eu não sabia. Tem redes de fast food que vendem almôndegas, etc. Isso tudo é feito com carne, e a Ana Flor foi a primeira a explicar, carne do dianteiro, não é isso, Ana? Carne do dianteiro, que é uma carne de segunda, lembra que a Ana Flor... Eu lembro da Ana Flor falar isso, que me chamou a atenção, a Ana Flor com essa apuração da carne do dianteiro, do boi. Não, eu achei faz assim... o hambúrguer, exatamente. Não, e eu falei, a Ana Flor vai causar uma crise diplomática, porque os americanos não sabem que estão comprando a pior carne, mas sabem.
porque com essas tarifas eles passaram a fazer hambúrguer, recheio do taco e almôndegas com uma carne nobre europeia, ancho. E aí o preço disparou. E aí a população mais pobre da classe trabalhadora aumentou a reprovação do Trump. Então juntou a reprovação com a pressão dos empresários e o Trump está arregando. Agora, quem é que se desespera com isso? O Bolsonaro. E a gente vai chegar no desespero do Bolsonaro. Acho que é o ancho. Então encareceu, isso está batendo no bolso do americano mais pobre e bate na popularidade do Trump, sem dúvida. Então é nesse contexto de importância da JIF que eles conseguiram abrir portas no governo Trump. Então, a gente lembra que eles foram o grupo empresarial que mais doou dinheiro para a festa de posse do Trump. 5 milhões de dólares. Ou seja, 5 milhões de dólares. Quem mais doou dinheiro para a festa de posse, e eles também são doadores da própria campanha do Trump. Ou seja, doador de campanha, como a gente sempre disse aqui. Aliás, eu já tinha antecipado, gente, que a pressão mais importante que o Trump iria escutar, quem acompanha o canal sabe, eu já tinha antecipado tudo isso aqui, seria dos empresários. O que eu não sabia é que seriam também empresários brasileiros. Isso eu realmente não tinha adivinhado. Mas que seriam os empresários prejudicados pelas tarifas, que iriam pressionar e que o Brasil tinha apenas que esperar essa pressão vir. Vocês já sabiam, porque eu antecipei isso meses atrás, no início do tarifaço. Quem acompanha o meu canal sabe, eu já tinha antecipado. Mas vamos seguir. Mais do que as Big Techs. Veja bem, os irmãos Batista doaram mais do que as Big Techs para a festa de posse do Trump. A Ana estava me lembrando aqui que também teria doação de campanha. Então, com isso, há uma agenda institucional deste grupo para conversar com integrantes de governo americano, seja ele qual for, seja ele qual coloração partidária tenha. E com isso eles foram conversando. Essas conversas já iam acontecer independentemente de tarifaço. Se a Kamala Harris tivesse ganho a eleição, eles iam conversar com os integrantes do governo da Kamala Harris. É claro que eles têm mais influência sobre a campanha que eles doaram dinheiro, né? Isso é meio óbvio. Mas, em geral, esses grandes empresários doam para os dois lados. O que ele não está contando aí é que, se fosse lá atrás, na época que o Bernie Sanders era candidato à presidência, o Bernie Sanders não aceitava a doação de empresas. Nenhuma. Não aceitava doação de bilionários. Então, o Bernie Sanders não iria precisar conversar com essa gente. E isso mostra a importância de ter representantes do campo progressista que não aceitam esse tipo de dinheiro, que não aceitam esse tipo de doação. Porque essa doação, ela não vem de graça, ela cobra um preço, E isso se conecta com o desespero do Bolsonaro. A gente vai mostrar esse vídeo aqui da Raquel Landim. Porque o Bolsonaro estava apostando nessa pressão do Trump para ter o perdão, né? Para ter o perdão. Mas agora ele se desesperou. O Eduardo Bolsonaro, ele culpa o Eduardo porque o Eduardo foi endurecendo o discurso, mas na verdade tudo no capitalismo tem a ver com dinheiro. E a influência de quem manda mesmo nas democracias oligárquicas são os financiadores. E eles é que mandam mesmo. Vamos só ver um pouco dessa fala da Raquel Landim e comentar depois. Eu vou introduzir aqui o jornal, daqui a pouco a Mônica até vai trazer mais informações, porque Jair Bolsonaro está em modo desespero. Acho que dá para a gente descrever assim. Sobre o risco de perder o apoio de Donald Trump, ele parece ter finalmente percebido o erro da sua estratégia política, entrou em desespero e está culpando o filho Eduardo Bolsonaro por uma decisão que foi sua. Conforme a Mônica, colunista da Folha de São Paulo, deu em primeira mão, o ex-presidente mandou emissários dizerem a Eduardo para calar a boca e não atrapalhar as costuras para um acordo de redução de penas aos condenados do 8 de janeiro, que está fazendo água no Congresso. Mas vale lembrar que, desde o início, Bolsonaro tinha dois caminhos a seguir. Tentar uma postura mais amena, como vinha sendo aconselhado por seus advogados, ou partir para o enfrentamento com o apoio dos norte-americanos, como martelava o deputado federal e o influenciador Paulo Figueiredo.
O lobby bolsonarista foi teoricamente bem sucedido, certo? Veio o tarifaço contra o Brasil, as sanções contra os ministros do Supremo, mas como já era previsível e muita gente ao redor de Bolsonaro alertou, o tiro saiu pela culatra. Trabalhar contra a própria pátria pegou mal, a popularidade do rival político, o presidente Lula, aumentou, o STF não se rendeu. Não só a popularidade de Lula aumentou, a popularidade de Bolsonaro caiu. Porque parte do público mais conservador, que não é bolsonarista, mas que votou em Bolsonaro pelo antipetismo, olhou assim e pensou, mas peraí, quem está defendendo o Brasil é o Lula. O Bolsonaro e o bolsonarismo está querendo sabotar o Brasil e levar empregos para os Estados Unidos? O que é isso? A traição da pátria. Enfim. E Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, pelo menos 7 em regime fechado. O que isso significa? Cadeia. O que Bolsonaro não esperava era que Trump teria uma química com Lula. Mas será que foi química? Foi lobby empresarial. Aliás, nada diferente do que costumam fazer outros países. Pouco antes do encontro com Lula na ONU, Trump recebeu em audiência o empresário Joesley Batista. Dono do maior frigorífico do mundo, Joesley deixou faz tempo, e com a ajuda do BNDES durante os governos do PT, de ser um empresário, entre aspas, brasileiro. Hoje a JBS tem 55% do seu faturamento nos Estados Unidos, gera lá nos Estados Unidos 100 mil empregos e foi uma importante doadora de campanha do republicano. Trump foi alertado que se não suavizar as tarifas para a carne brasileira, o preço do hambúrguer para os americanos vai escalar mais e mais junto com a inflação do Brasil. Diante disso, para que continuar defendendo o Jair? Será que vai ser tarde demais? Em Brasília, o projeto de lei da dosimetria vai se complicando. O STF está reticente, o Planalto e o PT também já notaram que não tem nada a ganhar. O Centrão continua contando votos e o Jair parece ter percebido, enfim, que se conseguir se manter em prisão domiciliar, estará no lucro. Pois é, e por isso que o Bolsonaro está tão desesperado. E não é exagero meu, não. E esse episódio todo, gente, mostra com muita clareza, a influência dos doadores de campanha, como eles mandam e como as democracias no regime capitalista, em geral, são democracias oligárquicas. E como é fundamental para o campo progressista defender uma mudança no financiamento de campanha, proibindo essas doações volumosas, tem que ser proibidas. O financiamento de campanha tem que ser pequenas doações inferiores a um salário mínimo. Para mim, nenhuma doação poderia ultrapassar um salário mínimo. E financiamento público. Campanha política só pode ser financiada dessa maneira. Doação empresarial já é proibida no Brasil, não é nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil ainda se permite autofinanciamento, que é uma vergonha. Você financiar a sua própria campanha, o cara que é bilionário vira deputado. O que é isso? Só porque o cara tem muito dinheiro, ele pode botar uma quantidade absurda do próprio dinheiro dele na campanha e virar político? Não. Autofinanciamento tem que ser proibido e doação, entre aspas, porque não é doação coisa nenhuma, isso é investimento, de 300, de 400 mil reais tem que ser proibido. Eu sou radical nisso. Para mim, doação máxima de um salário mínimo. E fiscalização intensa das campanhas para evitar a mala de dinheiro. Que a gente sabe que é uma outra coisa que poderia acontecer nesse caso. Fiscalização intensa no financiamento de campanhas. Mas enfim, esse episódio mostra isso com clareza. Não é? Agora, nesse caso específico, como eu expliquei no início do vídeo, né, os empresários estão defendendo um lobby que vai diminuir o preço para as pessoas mais pobres. Então, nesse caso específico, que é uma coisa rara, né, porque em geral eles fazem lobby para diminuir direitos trabalhistas, para acabar com regulação ambiental, para privatizações. 90% do lobby empresarial não é por coisas que beneficiam a classe trabalhadora. Ou mais de 90%. 95%. Quase sempre o lobby deles não é uma coisa positiva. Nesse caso específico, você vê que toda regra, às vezes praticamente toda regra tem uma exceção. Nesse caso, o lobby deles é para diminuir, para eles continuarem lucrando vendendo a carne brasileira, para não perder esse lucro, mas a carne brasileira de segunda é mais barata do que a carne europeia e por isso tem um benefício também
para a classe trabalhadora dos Estados Unidos. É uma exceção. Acontece. Tem outros episódios eu já cobri aqui que existem essas exceções. Mas enfim, esse episódio para mim é muito ilustrativo e eu torço que você compartilhe esse vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.